Eu tinha feito algum deles aí um tempo atrás, a respeito da Guerra da Birmânia e do Rambo, misturando um pouquinho da história da Guerra da Birmânia, Guerra Civil, com um pouquinho do filme que é um sucesso, né? Até hoje pessoas assistem, elogiam. E o Stallone não tem o que dizer, né? Um baita de um ator. E também tive outro filme que eu acabei relatando para vocês aí, o filme a respeito do Infiltrado, com Jason Statham, baita do filme, teve muita visualização, graças a Deus aí as coisas estão fluindo aí. E hoje a gente vai estar falando de outro filme que vai misturar o que é baseado em fatos reais com o que realmente o diretor do filme queria colocar. O nome do filme é O Pacto. Até então, esse filme relata a guerra que foi feita pelos Estados Unidos contra o grupo terrorista da Al-Qaeda, que até então acho que acredito que todos conhecem, né? O atentado terrorista que foi feito pelo Osama Bin Laden, desencadeou uma guerra terrível no Afeganistão. E até então, para quem não estudou essa história, eu cheguei a mencionar para vocês procurar o Brasão de Armas e o Professor Rock. Então, até nesse momento aí, família, posso contar para vocês o que passou na época, a operação militar que foi feita para tentar prender o Bin Laden. E até então, o pessoal do Afeganistão, principalmente aqueles que lideravam a época, não tiveram o interesse de entregar ele e os Estados Unidos invadiu. E até então, como eu falei para vocês, quando se trata de terrorismo, você não pode fraquejar, porque esses grupos assim, eles são extremamente violentos, eles não perdoam, são completamente perversos, pessoas que não têm misericórdia de criança, mulheres, qualquer tipo de idoso, não importa o que ele encontrar pela frente, ele vai destruir. E nesse filme, relata a história do Sargento John, e ele acaba conhecendo um tradutor chamado Ahmed. O Ahmed vai ajudar ele a interrogar pessoas que conhecem e sabem onde está lugares secretos que eles guardam as armas. E nisso daí eles acabam, de certa forma, desenvolvendo uma amizade. No começo é bem complicado, eles acabam tendo muito conflito e disputas ali internas e tal. Entre esse grupo aí, ele acaba tendo um traidor no meio deles e o Ahmed acaba descobrindo, e no grupo eles acabam comentando ali que o Ahmed fazia parte do Talibã, o Talibã matou algumas pessoas que ele amava muito e tal. E isso daí você acaba pegando um pouquinho dessa história, né? E junta nesse relato aí, vai levar até a parte do título do filme, o Pacto no caso, né? Que seria. Ele acaba indo fazer uma operação num lugar que eles têm uma denúncia. Quando eles chegam lá, esse local está tomado por terroristas. E tem um conflito pesadíssimo, tiro, muita arma mesmo. E o Talibã manda um monte de terrorista para lá. E é uma guerra absurda, acaba matando praticamente todos os soldados, só fica vivo o Ahmed e o John. E nessa parte aí que eles acabam fugindo, o Talibã acaba capturando o Sargento John, leva ele para executar, mas o Ahmed aparece e livra ele. E nessa que ele livra, como eles não podem usar a estrada comum porque território é do inimigo, ele acaba tendo que levar ele. Ele anda pra caramba, velho. Ele anda, ele faz uma caminhada absurda, como se fosse uma maca, ele amarra nas costas e sai levando, depois ele troca, acaba pegando uma carroça e vai pelas montanhas para poder evitar de ir pelas estradas e ter um encontro com o Talibã e tal. E quando ele encontra o pessoal da parte dele que pode ajudar, né, que é o exército americano, dessa parte aí pro meio, o Ahmed acaba matando alguns terroristas e acaba livrando ele. Porém, o visto do Ahmed não é liberado para ele poder ir para os Estados Unidos. E nisso ele acaba ficando, porque o Sargento John acaba sendo internado e levado para os Estados Unidos. E ele fica com isso dentro dele remoendo, essa questão de você ter um dever moral com a pessoa, uma dívida impagável, né, que é a questão de você ser uma pessoa que sempre valoriza o bem que é feito a você e tal. E ele acaba tendo essa dívida moral com ele, né? E ele decide voltar, acaba hipotecando a própria casa junto com a família dele, ele se reúne, decide isso. Quando ele retorna para buscar o Ahmed, que acaba acontecendo muito mais do que os conflitos que ele tiveram.
E ele acaba tendo um problema porque, literalmente, o Talibã tem controle em várias áreas nesse filme. Ele acaba procurando a ajuda do Parker. Para quem já assistiu a série, eu posso estar dando um spoilerzinho aí para vocês. Um carinha chamado aí Capitão Pátria. Dá uma olhadinha aí que você vai entender. Tem muito memes dele na internet aí que você vai ver o que ele é capaz de fazer. E principalmente aquele memes que os outros dizem, né? A respeito de o que eu tivesse poderes um dia eu faria o bem para todos. Aí o cara no primeiro dia é ruim dele, o que que ele faz, né? Mas voltando aí pro tema do vídeo, é o seguinte, o sargento acaba ajudando ele, retira ele da cidade junto com a família dele, e quando ele tá retornando, o Talibã acaba perseguindo eles. E na ponte ali que eles estão para fazer a travessia, acaba tendo uma troca de tiros intenso, e o Parker acaba solicitando ajuda da Força Aérea dos Estados Unidos. E isso daí é uma coisa que você vê assim, velho, os caras na questão tecnológica, na questão militar, eles são superior. Não adianta a pessoa querer fazer comparações. Você olhar aquilo ali é uma coisa absurda, velho. Os caras têm um preparo monstruoso. Não dá para comparar. Não é à toa que é a nação mais poderosa do mundo, né? E até então, eles terminam esse conflito aí. Um avião militar vem e literalmente acaba com o Talibã. Um grupo de resgate liderado pelo Parker acaba vindo e resgatando eles e leva ele de volta para os Estados Unidos. E lógico, né? O Ahmed acaba recebendo o visto que precisava junto com a família dele para poder morar nos Estados Unidos. É um filme incrível, um filme maravilhoso. Eu acho que assim, quando você fala em lealdade e princípio moral, você nunca deve ser ingrato, mostrar ingratidão com a pessoa que literalmente um dia te ajudou, te apoiou, te levantou de alguma forma, sabe? Que eu acredito que é um dos piores sentimentos. E gratidão é uma coisa absurda. Eu falo porque é uma coisa que todo ser humano um dia vai passar, né? É impossível a pessoa chegar nesse mundo e não ter provas. É bem complicado. Mas esse é o tema de hoje do vídeo. Novamente frisando aí o filme, o Pacto. Filme muito bom. Esse é o vídeo de hoje. Agradeço a todos aí. Até a próxima.